Nas últimas 2 semanas, organizações médicas em todo o mundo acompanharam a propagação do coronavírus, o Covid-19. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Cris. No vídeo de hoje reunimos as principais questões sobre o coronavírus, o que é, Como se espalha e quais são os sintomas, para garantir que vocês estejam bem informados sobre o assunto. Essa doença respiratória começou em Wuhan, província da China, e até agora adoeceu mais de 127 mil pessoas e causou pelo menos 4.718 mortes. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o coronavírus uma pandemia. Covid-19 causou pânico generalizado entre os países. Mas aqui estão as boas notícias. A Organização Mundial da Saúde estima que a taxa de mortalidade por coronavírus seja de 3,4%, mas muitos especialistas esperam que este número diminua à medida que aprendemos mais sobre a doença. Aqui está o que você precisa saber sobre o coronavírus, Covid-19. O que é o coronavírus? O coronavírus é comum entre animais, como morcegos, camelos e gatos. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, mais 7 variedades chamadas vírus zoonóticos podem ser transmitidas de animais para seres humanos e depois de seres humanos para outros seres humanos. Essa doença geralmente leva a sintomas respiratórios, que variam de leve a grave. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é a doença que causa o Covid-19. O CDC informou que o Covid-19 é um beta-coronavírus, que significa que se originou em morcegos. Pode ser que tenha se espalhado para outro animal antes de chegar aos seres humanos, mas essa informação ainda não é conhecida. Como o coronavírus se espalha? As autoridades determinaram que o novo coronavírus provavelmente tem origem animal, mas está se espalhando entre as pessoas. A maioria do coronavírus é contraída através de gotículas respiratórias de tosse e espirro. Como o novo coronavírus não foi extensivamente estudado, não está claro com que facilidade ele se espalha, mas informações são necessárias antes de se fazer um julgamento definitivo. Mas o CDC diz que as pessoas sem exposição conhecida estão atualmente em baixo risco de contrair a doença. Sintomas de coronavírus em crianças e adultos. Um período de incubação definido para o coronavírus ainda não foi determinado. No entanto, o CDC diz que os sintomas geralmente aparecem dentro de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. O coronavírus se parece muito com a gripe sazonal, uma vez que ambas as doenças afetam o trato respiratório. A única maneira de diferenciar é fazer um teste clínico, explica o Dr. Warman. De acordo com o CDC, os sintomas comuns do coronavírus incluem febre, tosse e falta de ar. A gravidade dos sintomas variam entre os indivíduos. Algumas pessoas sofrem dificuldades respiratórias graves que leva à morte, enquanto outras têm efeitos colaterais mínimos. Os especialistas estão tentando reduzir os fatores de risco associados a esse novo coronavírus. Casos mais graves parecem ocorrer em pacientes mais velhos e com condições médicas pré-existentes. Quão perigoso o coronavírus é? Como o coronavírus é uma doença nova, as pessoas não têm anticorpos para combatê-lo, de acordo com o Dr. Neckman. Se você estiver exposto, provavelmente terá a doença. A boa notícia, porém, é que cerca de 80,9% das pessoas têm sintomas leves. Cerca de 13,8% apresentam sintomas graves que requerem hospitalização. 4,7% apresentam sintomas críticos que requerem cuidados intensivos. Casos graves do coronavírus podem causar problemas respiratórios e morte, principalmente em adultos mais velhos e com comprometimento do sistema imunológico. A taxa de mortalidade global é estimada em 3,4%, mas como as pessoas com casos leves podem não ser diagnosticadas, os especialistas esperam que seja realmente menor. Os pais também podem ficar mais tranquilos, sabendo que crianças e bebês têm menos probabilidade de contrair o coronavírus. As mulheres grávidas precisam se preocupar? Você pode ter ouvido relatos de recém-nascidos que tiveram resultado positivo para coronavírus. Antes de entrar em pânico, no entanto, perceba que não há evidências de que o Covid-19 passe pela placenta. De fato, pesquisas preliminares publicadas no The Lancet não encontraram evidências de que o coronavírus seja transferido de mãe para o feto durante a gravidez. Também não há evidências de que o vírus afeta mulheres grávidas com mais severidade.
Como prevenir o coronavírus? Pais e filhos podem prevenir o coronavírus da mesma maneira que evitam outras doenças respiratórias, como a gripe. O mais importante é obter a vacina contra a gripe e manter uma higiene adequada das mãos. Lave as mãos adequadamente com água e sabão, conforme necessário, o que reduz o risco de pegar germes que causam doenças. É especialmente importante lavar as mãos antes de comer ou tocar nos olhos, nariz e boca. Esfregue com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Evite o contato com qualquer pessoa que mostre sinais de doença. Se você estiver doente, o CDC recomenda ficar em casa se possível. Cubra a boca quando espirrar ou tossir e desinfete sua casa com frequência. Não viaje para qualquer lugar com avisos de coronavírus. E se você correr o maior risco de contrair a doença, adultos mais velhos e pessoas com sistema imunológico comprometido, é inteligente evitar grandes multidões. Existe uma vacina contra o coronavírus? Atualmente não existe vacina para esse novo vírus. Especialistas médicos estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina e também estão vendo se uma outra existente pode ajudar com o coronavírus. Como o Covid-19 não é o mesmo que o SARS e o SARS, os especialistas precisam começar do zero. Existem algumas empresas trabalhando com a vacina, diz o Dr. Warman. Geralmente, uma vacina pode levar até ou mais de um ano para se desenvolver. Não estará disponível nesta temporada, mas se isso se tornar algo mais preocupante, há pessoas trabalhando nisso no futuro. Meu filho deve usar uma máscara facial para evitar pegar o coronavírus? Se você mora em uma cidade grande, pode notar pessoas andando com máscaras no rosto. Esses objetos que cobrem o nariz e a boca podem proteger contra gotículas causadoras de doenças, especialmente se você comprar um respirador N95, em vez de uma máscara cirúrgica de papel. Mas o cirurgião geral diz que essas máscaras são completamente desnecessárias, a menos que você já esteja doente ou trabalhe na área da saúde. De fato, o uso inadequado da máscara pode realmente aumentar o risco de coronavírus. Além do mais, se as pessoas continuarem comprando máscaras faciais, poderá criar uma escassez para quem realmente precisa, disse o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, no Fox News Sunday. Bom, galera, vamos nos conscientizar dos cuidados que devemos ter e não criar pânico. Afinal, isso não vai resolver nada. Mantenha calma e siga à risca os cuidados que se deve ter, pois há muitos meios de evitar, como falamos no vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, pois isso nos incentiva a trazer mais conteúdos novos. Não é inscrito? Aproveite e inscreva-se. É de graça e não custa nada. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!